A ecologia radical é uma faceta do movimento ambientalista que muitas vezes se contrapõe aos direitos humanos, corrente ainda incipiente no Brasil. E para falar sobre este movimento, nós recebemos agora em nosso estúdio o advogado e procurador do município de Fortaleza, Everton Gurgel, autor do livro O Perigo Verde, o princípio da sustentabilidade como contraponto à ecologia radical. Então, Everton, é um prazer ter aqui em nosso estúdio. Prazer é meu, Evelt. Saudações ao seu programa Mundo Jurídico, saudações aos colegas e amigos e telespectadores que estão vendo o programa. Doutor Everton, o que inspirou a escrever esta obra? Bem, Evelt, a razão é muito clara, assim, não há dúvida, assim, isso está muito claro para mim. O fato é que se fala muito em meio ambiente, em proteção ao meio ambiente, mas, por outro lado, se dá pouca atenção aos riscos que políticas e doutrinas da ecologia radical podem trazer ao ser humano, aos direitos fundamentais, ou mesmo a democracia. Depois podemos falar um pouco sobre isso. Então, durante minha estadia na Universidade de Coimbra, em que eu fiz um mestrado em meio ambiente e urbanismo, tive a oportunidade também de cursar nesse ínterim na Universidade de Oxford um curso de ética ambiental. E ali abriu minha cabeça. Na verdade, eu já tinha aquele sentimento em mim, e na verdade é como você escuta algo que você queria dizer ao ter contato com aquela bibliografia. Então, de fato, foi isso que me levou a escrever o livro, O Perigo Verde. Foi lançado também em Portugal, como conversamos em outra oportunidade, na Universidade Clássica de Lisboa. Lancei já em Fortaleza, na Livraria Leitura, lá do Rio Mar. E neste sábado próximo, irei lançar no SALIP, no Salão Literário do Piauí, a terra do meu pai. Meu pai saiu de lá para fazer faculdade aqui em Fortaleza, na Faculdade de Direito, onde eu estudei também. Ele conheceu minha mãe lá, por sinal. Então, sábado estarei lá com meus conterrâneos, isso, lá no Piauí, no Salão Literário, no Salão do Livro do Piauí, Evelt. Doutor Everton, qual é o significado deste movimento denominado ecologia radical? Assim, classificar qualquer coisa é difícil, mas nós podemos dar assim, algumas características para o telespectador começar a tentar entender. Bem, então, ecologia radical, que até cientificamente ou doutrinariamente, às vezes nem é o que o telespectador quer saber, mas é importante nós dizermos, é chamada em geral, ou é denominada ecologia profunda. Se fala mais ecologia profunda, em inglês é o Deep Ecology. Se chama mais do que ecologia radical. Eu preferi usar no título livro ecologia radical para as pessoas entenderem. Certo. Por sinal, é um livro que ele tem um viés jurídico, mas qualquer pessoa de qualquer área consegue entender, até pela linguagem que eu fiz. Mas, Evelt, o que seria essa ecologia radical? Ora, ecologia radical são doutrinas ecológicas que, basicamente, colocam o homem em segundo plano. Para eles, a gente deve colocar o antropocentrismo, a valorização da cultura humana em segundo plano, e valorizar apenas, ou colocar em pé de igualdade os animais e a vegetação. Alguns dizem até que os minerais, as montanhas, têm o mesmo valor que o homem. Daí você tira a desrazoabilidade de algo desse tipo. Outra característica da ecologia radical é talvez até esse desapreço até pela democracia, que, queira ou não queira, está relacionada com os direitos fundamentais também. Nós podemos afirmar, então, que essa ecologia radical ela se contrapõe aos direitos fundamentais? Sim, é por uma razão muito simples. Não é porque o ecologista radical, o ecologista profundo é, por natureza, uma pessoa má, então ele não quer desconsiderar os direitos fundamentais, claro, a dignidade humana e por aí vai. Não é isso. Isso se dá principalmente porque os próprios fundamentos, da ecologia radical levam a esse caminho. Ora, se para eles o meio ambiente, ou o que eles chamam de ecocentrismo, o centro estaria na própria terra e não no homem. O homem não tem um valor por si próprio, ou diferenciado dos outros. Ora, se uma vez considerando isso, então, uma vez considerando que o homem não tem valor por si próprio, então não há razão também para adotar políticas de especial proteção a ser humano. Se quiser, eu posso citar exemplos, até para os telespectadores. Com certeza. Ficar mais claro para os telespectadores. Veja bem, Dave Foreman, um dos fundadores de um grupo ecologista relevante no mundo, Earth First, o nome desse grupo, o Planeta Terra Primeiro,
na tradução em português, ele chegou a dizer naquela época das crises humanitárias na África, né? Aliás, crises que não têm fim, mas isso aí já faz algum tempo, quando começou a morrer muita gente na Etiópia, Somália também. Ele diz, olha, não devemos prestar ajuda humanitária ali aos países da África, não. Ele disse, não. Ele falou muito claramente. Por quê? Ele disse, ora, nós devemos deixar o meio ambiente atingir o seu equilíbrio. Se está morrendo pessoas ali, ou se estão morrendo pessoas ali, isso se deve ao fato de que há, segundo ele, um desequilíbrio ecológico. Então, mais pessoas do que a terra pode prover de alimentos e o que quer que seja. Ele defendia que não deveria ter a intervenção do homem. Não. Que a natureza iria tratar de buscar o ponto de equilíbrio. Tratar de buscar o ponto de equilíbrio. É exatamente isso. E não é só ele, ora, tem um escritor chamado Gary Snyder. Gary Snyder, ele é ganhador de um prêmio, não é qualquer um, ele é ganhador do prêmio Pulitzer. É um prêmio literário que é concedido pela Universidade de Colômbia, salvo engano. E ele disse, ele é aclamado como poeta, e ele é poeta, além de outras coisas. E ele é aclamado como o poeta da ecologia profunda, o poeta da ecologia radical. E ele diz que simplesmente que os seres humanos se transformaram em uma praga de gafanhotos na Terra. É muito radical. É muito radical. O movimento Greenpeace, ele tem características de ecologia radical? Aí há o perigo dos rótulos, né? Rotular o Greenpeace é difícil, né? Você não quer ser rotulado, eu não quero ser rotulado, né? Nem quero ser rotulado como uma pessoa que levanta a voz contra o movimento ambientalista, de modo algum. Então, só um parênteses, eu poderia dizer aqui que estou falando contra uma secção do movimento ambientalista, tá? Assim como eu poderia estar falando contra as torcidas organizadas no futebol, e nem por isso eu estaria dizendo que eu sou contra a torcida no futebol, pois não? Então, rotular simplesmente o Greenpeace como radical ou não radical, não é simples, não é fácil. Mas algumas das ações dele... Claro, você respondeu a minha pergunta. Então é isso. Algumas ações têm características de ecologia radical. Claro. Doutor Everton, quais são os perigos relacionados aos avanços de doutrinas ecológicas radicais? Eu gostaria que você respondesse logo após um breve intervalo. Pois não, claro. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Nós voltamos a entrevistar o advogado e procurador do município de Fortaleza, Everton Gugel. Doutor Everton, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre, na prática, quais são os perigos relacionados aos avanços de doutrinas ecológicas radicais? Velt, são vários os perigos. Alguns eu até já adiantei no bloco anterior, claro. Mas eu poderia salientar... E antes ainda, eu preciso deixar claro que pouco se fala disso ainda no Brasil, no país, e pouco se visualiza até esses riscos aqui ainda em países em desenvolvimento. E essas doutrinas ecológicas radicais, elas estão mais presentes ainda em países desenvolvidos. Então, talvez um colega telespectador não tenha isso tão claramente aqui no país, mas... nada obsta que nós já chamemos a atenção, isso é a importância do livro, para algo que se debate lá fora e que certamente chegará no país. Pois bem, quais são esses riscos? Eu citaria um, que como eu disse, eu já adiantei no bloco passado, o risco à democracia. Certo. Há quem diga, e não são poucos, há quem diga que a democracia deve ser preterida, deve ser colocada de lado, em favor de um regime mais firme e mais forte, a fim de que se consiga adotar políticas públicas voltadas à proteção do meio ambiente. Isso há. O próprio Gomes Canotilho, lá de Portugal, um país desenvolvido, que está ali, de certa forma, está ali à margem ali da Europa, mas ele próprio já chamou atenção para esse caso, né? Até pelo programa Mundo Jurídico, eu não poderia deixar de fazer referência ao próprio Gomes Canotilho. Mas eu digo mais, Evelt, eu devo citar também o próprio James Lovelock, um ambientalista inglês, que deveria ter, pelo fato mesmo até de ser inglês, um apreço pela democracia, afinal de contas ali é o berço do parlamentarismo, da democracia, do constitucionalismo. E ele disse, Evelt,
em determinado momento, que, olha, ele, muito claramente ele disse, nós devemos colocar a democracia de lado, excepcionalmente, a fim, como eu disse, de adotar essas políticas mais rígidas em prol do meio ambiente. Mas os riscos não são só esses, há também aqueles riscos relacionados a políticas anti-imigração que se procura adotar lá principalmente na Europa, como eu disse, países mais desenvolvidos, esse debate é mais pujante e com base, essas políticas anti-imigração com base em noções ecológicas. Diz, ora, a gente não pode trazer imigrantes a fim de causar pressão no nosso meio ambiente. Além disso, se nós temos que preservar, isso é o que ele diz, se nós temos que preservar nossas florestas, o que é nosso, o que é próprio nosso, como é que nós vamos permitir que seres alógenos venham, seres de fora venham se miscuir aqui, entendeu? Na Europa, inclusive, existem partidos políticos adotando essas premissas da ecologia radical, não é verdade? Claro, sim, sem dúvida. Olha, eu poderia citar, assim, talvez um exemplo emblemático, é o Partido do Povo Dinamarquês. Esse Partido do Povo Dinamarquês não é um partido irrelevante lá de modo algum. Nas últimas eleições, salvo engano, de 2012 para o Parlamento Europeu, foi o partido que mais conseguiu eleger parlamentares dinamarqueses com representação no Parlamento Europeu, na União Europeia. E esse partido, claramente, ele congrega valores ecológicos com valores que eu diria até fascistas. Fascistas por quê? Porque totalitários, porque em desconsideração da dignidade humana, porque querem expulsar de qualquer modo os imigrantes lá da Dinamarca. Então existem fundamentos comuns, né, entre a ecologia radical e doutrinas totalitárias. Eu diria que sim. Infelizmente, eu diria que sim. Deixando claro que é apenas uma breve, uma mínima secção do movimento ambientalista nacional, geral, mundial, melhor dizendo. Mas eu diria que sim. Olha, todas essas políticas ecológicas radicais, elas têm em comum, por exemplo, querer que o ser humano volte a enraizar-se, a olhar para dentro de si, a não ser um ser universal. Então, elas são contra o que eles chamam de globalização, contra a política de mercado, contra o liberalismo, que, aliás, isso também há uma coincidência desses pensamentos, seja na extrema esquerda, seja na extrema direita. Olha, seja um, seja outra, a extrema esquerda ou a extrema direita, ambas têm essa propensão de adotar, sim, políticas, ou preceitos da política radical, da ecologia radical, e em detrimento, como eu disse, dos direitos fundamentais, da democracia. E esse movimento ele pode, de certa forma, acabar forjando uma nova estrutura de sustentabilidade. É o que eu defendo no meu livro. Se você me permite, eu vou até mostrar, né? Você havia me sugerido no começo e claro. eu faltei até com essa tarefa de mostrar o livro, que eu deveria tê-lo feito. Mas, pois bem, se você observar o subtítulo do livro, O Princípio da Sustentabilidade como Contraponto à Ecologia Radical. Ora, o princípio da sustentabilidade, ele não se coaduna, ele não se adapta, ele não se conforma à ecologia radical, não. Ora, o que é o princípio da sustentabilidade? É se fazer a ponderação entre valores do desenvolvimento, entre valores humanos, entre valores da cultura humana, com valores do mundo natural, da natureza, das áreas de preservações, das unidades de conservação. Então, o princípio da sustentabilidade pressupõe esse equilíbrio. Mas, ora, uma vez, como até já disse, que a ecologia radical não considera um homem ou a cultura humana uma valência própria, não tem um valor próprio, não tem um valor digno acima de nada, está tudo no mesmo patamar, perderia todo o sentido do princípio da sustentabilidade. Então, considerar como válido o princípio da sustentabilidade é uma limitação ou implica uma limitação a essas políticas ecológicas radicais. Então, se tem em vista a política... E aqui, justamente com vistas nisso, é que eu dou até eu aponto até uma direção tanto diferente que o princípio da sustentabilidade deve se dirigir. Mas isso eu acho que eu vou deixar para quem se interessar, quiser ler o livro, fica mais fácil do que eu tentar explicar. O livro, se você me permite, ele está à venda, claro, se você me permite, ele está à venda lá na Livraria Leitura do Shopping Rio Mar, ele pode ser comprado também pela internet, e quem se interessar, é melhor do que eu tentar explicar agora essas nuances que realmente ficariam um pouco complicadas. Doutor Everton,
como procurador do município de Fortaleza, o senhor atua nas questões ambientais. Quais são as principais ações relacionadas à Procuradoria que o senhor poderia destacar? Fico muito feliz de ter a oportunidade de poder falar do nosso trabalho na Procuradoria-Geral do município também, que pouca gente conhece, pouca gente tem atenção em relação a isso. Primeiramente, é bom saber que o meio ambiente não é só o meio ambiente natural. Nós estávamos conversando antes, foi você até que me chamou a atenção para isso. Você disse, Everton, o meio ambiente também é o meio ambiente de trabalho, né, meio ambiente artificial. Eu disse, perfeito, é exatamente isso. Então, o trabalho da Procuradoria-Geral do município em proteção ao meio ambiente, ou na defesa da proteção do meio ambiente, se dá com vista não só à proteção ao meio ambiente natural, mas também, ou talvez até, sobretudo, ao meio ambiente urbano, artificial, que é aquele meio ambiente construído pelo homem. Ora, a rigidez urbana, o bom planejamento urbano, isso aí é meio ambiente também, isso tem que ser protegido, é o meio ambiente artificial, é o meio ambiente construído. Na ideia aqui da sustentabilidade, seria talvez a vertente humana da sustentabilidade em oposição à natural. E a Procuradoria tem realmente intensificado muito o seu trabalho nos últimos anos, no que toca à proteção ao planejamento urbano da cidade e aos seus bens naturais. Pouco se percebe, mas aumentou exponencialmente a quantidade de ações, pouco se percebe quem não é da área, mas aumentou exponencialmente a quantidade de ações propostas pela Procuradoria do município nessa área. São exemplos de ações demolitórias, ações civis públicas voltadas à proteção do meio ambiente. E se por um lado nós temos dificuldade, por exemplo, na ação demolitória, a obter a própria demolição, isso é raro, mas cada vez está ficando mais frequente, mas por outro, nós desenvolvemos uma tese que está sendo bem acolhida pelo judiciário, se eu devo dizer, de 2 pontos, que tem repercutido na sociedade, principalmente entre os construtores, que seria, nós pedimos, na ação demolitória, danos morais ao meio ambiente. Da mesma forma que o Ministério Público pede ao meio ambiente natural, nós pedimos danos morais ao meio ambiente artificial, para quem constrói a revelia da licença de construção. E, além disso, nós estamos encontrando respaldo no Judiciário, nós estamos pedindo a inalienabilidade daquelas edificações e também a proibição de ocupação das edificações erguidas sem licença. Isso nós temos tido muita resposta e, se não se vê ainda, porque isso talvez de uns 5 anos para cá, de uns 10 anos para cá, desde o último concurso quando entrei, essas teses desenvolvidas por mim, se por um lado nós não temos uma resposta tão concreta a respeito da demolição em si, por outro, esses pedidos têm sido acolhidos e isso está tendo um efeito pedagógico enorme, Elbert, enorme no que respeita a quem é da área ali de construção. É um caráter pedagógico que acaba desestimulando. Claro. Doutor Everton, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e fica aqui o convite de antemão para que o senhor retorne para debatermos assuntos relacionados à Procuradoria do município e o programa agora abre espaço para suas considerações finais. Muito obrigado, Ervelt, agradeço demais, até não só o convite ter vindo, como o convite já futuro que fico lisonjeado. E agradecer ao ouvinte e ao telespectador pela paciência de nos ter escutado. Espero que tenhamos contribuído de alguma forma na expansão do conhecimento de quem nos viu. Eu só tenho a agradecer. Obrigado. Ivelise Maia. Aconteceu no Fórum Clóvis Bevilacqua